a mais um episódio do Pode ADV, o podcast jurídico que vale a pena acompanhar. E hoje estou aqui com a presença da doutora Renata, ela que é advogada e também coordenadora do PROCON aqui em Barreiras. Obrigada, doutora, por aceitar o convite, por estar aqui com a gente hoje para falar de um assunto tão importante que é o divórcio, os direitos das mulheres durante o divórcio, né? Que é um assunto, o divórcio é um assunto complexo, né? Sim. Tem várias ramificações, mas a gente escolheu ali alguns temas importantes dentro do divórcio para mencionar para vocês. Doutora, então para começar, eu sempre, para apresentar o entrevistado, né? Eu sempre pergunto quanto tempo de advocacia, como foi que surgiu o direito na sua vida, o direito criminal, né? A gente estava conversando aqui antes, nos insights, então a doutora já advogou também no criminal e ela vai contar um pouquinho pra gente como surgiu assim a advocacia na sua vida. Bom, inicialmente eu gostaria de externar a minha satisfação de estar aqui, né, com você, também conhecendo um pouquinho do teu histórico. A gente já sabe da importância dessa nossa conversa, de trazer esse universo feminino, trazer essa importância do protagonismo das mulheres em todos os níveis, em todas essas relações. E eu sou muito boa em falar dos outros, mas de mim eu vejo que é um universo de coisas, um universo em que eu estou inserida, principalmente com relação às mulheres, e diuturnamente trabalhando com elas, entendendo e passando por situações que nos levam a trabalhar com esse público. Mas sou advogada já há 13 anos, aqui em Barreiras, sou barreirense, e depois de um tempo advogando na advocacia criminal, que é uma paixão, que é desde a faculdade. A gente costuma brincar o seguinte, que a gente se apaixona pelo crime e vive do cível. Basicamente é isso. Só que, e depois veio a oportunidade de estar coordenando o PROCON aqui em Barreiras, que eu estou lá desde 2017. Bem verdade, eu iniciei no PROCON desde a sua inauguração, da primeira inauguração, em 2014. Como 2014? Não, eu iniciei como atendente. No PROCON. Depois fui para assessora jurídica. Aí, tempos depois, eu retorno ao PROCON como coordenadora. Então, isso é muito positivo, é como se fosse uma escadinha. A história do PROCON, a gente tem que marcar um podcast para comentar. E aí, depois disso, vem a participação, e até por uma questão de vida mesmo, das situações que eu tive pessoal, né, de uma situação pessoal, individual, eu meio que fui inserida nesse universo das mulheres. E percebendo a necessidade de ter profissionais que tenham empatia e que entendam esse momento que as mulheres passam, não só durante o divórcio, mas no momento em que antecede esse divórcio. Foi aí que eu entendi a importância que eu tinha enquanto advogada nessas situações. Importantíssimo. Até antes da tomada de decisão, né? Isso. É muito difícil alinhar. A mulher, às vezes, ela está num relacionamento tóxico, mas existem vários outros fatores que ela leva em consideração e às vezes impede dela tomar essa decisão. É importante porque a gente vê muita gente comentando assim, o que é um relacionamento tóxico? Muitas vezes você está em um relacionamento tóxico e você sequer tem ciência de que aquela situação, que aquela relação, ela está levando você a se tornar alguém que você nem é. Eu converso diariamente com inúmeras mulheres. E o que mais, assim, há uma identidade, há uma ligação. Não é somente as mulheres que não têm uma instrução adequada. Eu tenho clientes advogadas, eu tenho clientes que são... Vou falar a palavra advogada, mas vou falar de todas as outras profissões que passam por problemas, dificuldades no entender se aquela relação que ela está é abusiva, né? Por exemplo, vou dar um exemplo. Às vezes o homem, ele esconde toda a sua situação financeira. A gente fala-se muito sobre a fidelidade financeira, porque a mulher sequer tem noção ou consciência do que o marido faz aí, nessa parte. E às vezes não é nem porque ele esconde mesmo, não é porque ela não tem interesse em saber, né? Não tem interesse. Isso.
E aí, então, doutora, já começou a entrar... Já, né? Já foi. A coordenadoria do PROCON, você concilia ela também com a advocacia, então? Sim. Atualmente é PROCON e advocacia. E agora também vai ter... Estou quase tomando posse lá na UFOB como professora também. Tô falando, Renata A vida da Renata é uma loucura, né? Como é que administra? É mãe, é esposa, né? Vem tudo cá, isso. vem cá. Você faz terapia? Então, foi muito boa essa pergunta, porque eu tive, depois de longos anos em uma relação, né, que me trouxe diversos problemas, me gerou inúmeros gatilhos emocionais, eu senti essa necessidade de buscar auxílio de alguém que conhecesse o que eu estava passando. Porque muitas vezes, e eu já vou dar essa dica, a mulher ela se abre, ela se comunica com pessoas durante o período de separação ou de divórcio, de pessoas que acabam até julgando ela. Então eu passei por esse momento de julgamento, eu passei por esse momento de decepções. Não é com qualquer pessoa que a gente pode desabafar. Não. Principalmente vida pessoal. Eita, né? Então, mas a gente tem meio que essa imaturidade. A gente acha que todo mundo é nosso amigo, que todo mundo tá ali pronto para te abraçar e te acolher. Então, é importante até que a gente busque essa rede de apoio, essa rede de pessoas que estejam de fato preocupadas com nossa família, porque você forma uma nova família. A mãe e os filhos, quando dá uma relação, uma interrupção, ela forma uma nova família. E diante disso vem novas dificuldades, vem outras situações. Aí sim eu procurei ajuda, assim, eu falo assim, eu procurei ajuda para não saber se, porque falavam tanto que eu era, não, você não tá bem, você tá assim, você é isso, você é aquilo, que eu queria me encontrar novamente. Por isso que depois que eu estive curada, nesse ponto, é que eu me senti à vontade para trabalhar com mulheres. Eu perguntei da terapia, doutora, porque assim, a advocacia é uma profissão, eu estava até mencionando no quadro que eu gravei para o podcast, o Café com Pode, e a doutora, ela falou que ela já foi muito esponja, que é de pegar os problemas dos clientes e levar para casa, não sabem ali administrar. Ela disse que sonhava com o cliente ligando para ela, então eu sou preocupada com... Então, essa questão da terapia, eu percebi que boa parte dos advogados procuram, né? Para poder saber, aprender ali a administrar. Mas essa parte, eu sempre fui muito, assim, muito firme. Porque imagine, eu lidava com situações, a gente lida com situações em que tanto os advogados que estão nos ouvindo agora, estão nos vendo agora, lidam com situações de pessoas que, imagine, uma mulher ela levar inúmeras facadas, né? A mulher ela tá apanhando, chega toda roxa no seu escritório e você não tem aquela preparação para poder recepcioná-la. Realmente, você vai tomar aquilo como se fosse seu. A gente tem que... E como é que foi no início? É pesado? Como é que foi muito pesado. A gente você tem começou? Você recebeu já uma cliente dessas, assim, que recebeu as facadas? Aí já começa a entrar justamente essa situação de ter vivenciado a violência doméstica, né? E entender, porque quando você passa, você sabe exatamente qual é a dor que a sua cliente tem. Então é você parar e pensar assim, olha, eu te entendo, eu te compreendo, isso é uma fase, você não está aqui para ser julgada. Porque às vezes eu já fiz vários divórcios, pare bem, eu passo 2 dias preparando uma petição do divórcio e a cliente me ligar e falar assim, doutora, fiz as pazes. Nós voltamos. Eu vivo o amor. Mas eu converso, eu falo, teve um caso específico que eu esperei essa cliente, acho que concluímos o divórcio dela semana passada. Eu esperei ela 4 anos. Ela me deixou tudo pronto e falou, não quero mais, eu vou voltar com ele, porque tem meu filho, e assim. Eu falei, tudo bem, olha, no seu tempo, no seu tempo. Se você acha que você ainda tem interesse em tentar o seu casamento, você vai. Eu tô aqui, viu? 4 anos depois ela retorna e a gente conseguiu finalizar.
Mas assim, e eu começo a me emocionar porque é um sentimento de liberdade. Eu vejo uma mulher livre, uma mulher que ela É outra vida. é outra vida, é outra coisa. Até os meninos brincam assim: você é a favor do divórcio? Não. Eu sou a favor. Eu sou a favor do amor. Eu sou a favor que as pessoas fiquem bem, que a mulher esteja bem, que ela consiga trabalhar. A gente só consegue empoderar uma mulher se ela for livre. Essa liberdade, ela requer disciplina, mas ela tem que ser livre. E até depois do divórcio, até que a autoestima começa a retornar, né? Aí depois você já percebe a melhora na vida da pessoa, da mulher que sai de um relacionamento assim. Então, doutora, já vamos entrar logo no assunto, né? Vamos. Então, Maria, ela quer se divorciar e ela não sabe como começar esse processo de divórcio, né? Então, quais são as vias para poder entrar com esse divórcio? Se é amigável, se não é, tem briga, o que ela tem que fazer? Por onde ela começa? Eu estava conversando com o meu estagiário e ele dizia assim: olha, doutora, minha avó dizia que o divórcio começa no namoro. Como assim o divórcio começa no namoro? Ele é porque a pessoa dá sinais de que vai divorciar. E eu parei para pensar sobre aquilo, sobre aquela fala dele, e eu falei: de fato. Então, o divórcio, existem várias hipóteses sobre o divórcio. Recentemente a gente teve um caso de agora me falha a memória, ela é uma influenciadora cristã, e assim, a internet desabou nessa mulher. Por quê? Porque os fatores religiosos, né? As influências Eu vi esse caso. religiosas. É Bruna, acho que Bruna. Pairavam sobre a relação dela, então ela se sentia tão... O divórcio, na verdade, para ela aconteceu há muito tempo. Aquela explosão para a sociedade foi que demorou a acontecer. Então, se você está vivenciando uma situação como essa, de que as coisas não estão muito bem em casa, você já tentou por todas as formas consertar, existem duas vias. Nós temos a primeira via, que é a via judicial, e nós temos também a via extrajudicial. Porém, na via extrajudicial, nós vamos ter alguns entraves, como, por exemplo, se você tem discussão sobre os bens, se você tem filhos menores que precisa de dispor sobre alimentos, guarda, visita, então ele começa a ficar mais complexo. Mas nós temos essas duas possibilidades. Sendo consensual, ele pode ser tanto extrajudicial quanto pode ser judicial. Com filhos menores? Com filhos menores, só judicial. Existem alguns tabelionatos de notas que tem aí firmado entendimento, mas basicamente é esse o entendimento mesmo. Quanto tempo demora um processo de divórcio assim? Depende. Se todo mundo tiver de acordo, tá todo mundo bem, o que é muito difícil, esse altruísmo todo, né? Os casais conversarem, entenderem que colocar um ponto final na relação que não está fazendo bem para as duas partes. Ou para uma só, porque o outro tem que respeitar. Não existe mais aquela de eu não vou lhe dar o divórcio. E tem um caso desse, tem um cliente que ele ficou 30 anos. Mentira. 30? 30 anos unido com a mulher, porque ela dizia: não vou dar o divórcio. E ele, antigamente a legislação, ela tinha essa situação de que o outro cônjuge teria que dar o divórcio ao outro. Hoje não existe mais isso. Você pode, inclusive, deixar a briga lá dos bens, dos filhos, da guarda, e em 15 dias o juiz concedeu um liminar para você ficar livre. Mas ele continua na mesma casa, não separou de fato, não? 30 anos, nem via. Foi até difícil encontrar essa mulher na zona rural, acho que de Cotegipe. Mas eles se separaram de fato e continuaram casados só? Civilmente casados. Isso mas tem. Ele constituiu outras famílias. Aí o que aconteceu é que ele queria casar. Né? Queria casar no papel, como dizem. E ele estava casado no papel com outra pessoa. Então a gente teve que correr e graças a Deus conseguimos eliminar para ele. Ele ficou super feliz, fez até churrasco. Um ano depois ele retornou para fazer o novo divórcio, infelizmente. Sério? Foi. Então, são as novas relações, né, Daniela? A gente tem várias situações aí. Tem a questão recente do Thiago Nigro, né? Isso, que em 6 meses, com a Maíra Card,
que em 6 meses eles decidiram, já casaram, fizeram um baita de um casamento, todo mundo preocupado, um regime de bens. Ela, não, eu casei para nunca mais separar. Então, nós estamos aguardando o desenrolar dessa nova história. Mas o Thiago, ele tá, aparentemente, melhorou bastante. Melhorou bastante. Tá vendo o que são as relações? Né? E passou 10 anos com outra pessoa e sequer manifestou interesse e vontade em casar. Tá vendo aí, mulheres? Os homens, eles têm que manifestar interesse, manifestar vontade. Então vamos, seguimos. E é importante falar, Daniela, que assim, necessita de advogado. Isso. Né? Acho que esse Pois é, consigo fazer sozinha, alguma coisa sozinha no divórcio? Não, já devo procurar algum advogado para me orientar, me acompanhar. Muito importante essa pergunta sua, porque algumas vezes algumas mulheres são levadas por alguns cônjuges, né, ex-maridos, enfim, a falar, não vou gastar com advogado, a gente vai colocar um advogado sozinho para fazer o divórcio. Mas tomem cuidado com isso. A mulherada tem que ficar de olho. Por quê? Por que ele está com esse interesse todo? Não estou dizendo que não possa acontecer. Um advogado sozinho, se o divórcio é consensual, ele pode representar as duas partes. Mas eu já deixo aqui essa dica. Fica esperta, começa a observar. Ou então, mesmo que a advogada contrate alguém para te assessorar, para te acompanhar, verificar, doutora, é isso mesmo, tá aqui, não sei, porque depois que você assinar... Já é o ideal, né? Que tenha realmente um acompanhamento jurídico. Com certeza. E a guarda dos filhos, doutora? Tenho filhos menores, estou me divorciando, tenho filhos menores. Como a gente pode trabalhar essa questão da guarda? Porque isso é uma preocupação de muitas mães, né? É uma questão muito sensível, né? Nós conversávamos antes de iniciar o pod, que muitas mulheres, muitos homens também, permanecem em uma relação por conta dos filhos. Vai ser uma mudança radical, às vezes, na vida de algum deles. De repente, um tem a guarda unilateral. Se eles são muito, assim, se conversam entre si, tem um diálogo muito bom, essa guarda vai ser compartilhada, o que não é igual a guarda alternada. Muita gente confunde. Pega o menino com a mochila, uma semana passa na casa da mãe, outra semana na casa do pai. Tem muita diferença. Principalmente, a guarda, ela é unilateral. Eu brinco e bato o pé que o filho é da mãe. O filho é da mãe. Por quê? Dificilmente uma criança de 3, 4 anos, tem até bebezinho, o juiz vai deferir uma guarda compartilhada aí, porque necessita, né? Nos anos iniciais, os filhos necessitam mais das mães. Você é mãe, você sabe, tem todo esse vínculo, né? Essa dependência. Depois disso, não. Depois disso, eu conheço pais que brigam, excelentes pais, que brigam para ficar com seus filhos. Mas, inicialmente, é isso. Dentro do processo de divórcio, por isso que é um processo muito complexo. Porque ele traz todas essas situações. Eu não discuto só o divórcio, eu discuto bens, eu discuto guarda de filhos, eu discuto visitas. E eu costumo dizer o seguinte, se você não tem a capacidade de sentar, conversar com o seu ex, ou a sua ex, sobre seus filhos, você vai ter uma pessoa extra, fora da sua relação, que não conhece sua vida, não conhece sua história, não conhece sua casa e vai determinar tudo que tem que acontecer. Aí eu fico, poxa, aí eu tenho, olha, Daniela, eu tenho essa preocupação. Eu faço 5, 6, 7 reuniões com as partes para definir. Sem pressa. Então, concordo contigo. Então tá. Tem a questão da pensão para os menores, né? Estou muito ressentida, muito magoada, sou muito orgulhosa, não quero saber de dinheiro do ex, ele que fica com o dinheiro dele pra lá, não quero pensão para meus filhos, consigo mantê-los. E aí, eu posso abrir mão da pensão? Eu acho que toda mulher tem que ter dinheiro e abrir mão. Olha, hoje modificou também essa questão de antigamente você tinha uma total dependência da mulher. Hoje a maioria das mulheres são chefes de famílias, a maioria representa quem cuida aí,
ou seja, hoje o dinheiro que entra em casa basicamente vem mais do lado feminino. Então a gente tem que tomar cuidado pelo contrário. Essa semana eu abri uma caixinha, aí uma moça perguntou assim, o homem, né, pode pedir pensão da mulher? Eu falei, pode. A lei ela não fala a mulher ou o homem. Mas também se você tem direito e você abre mão desse direito, aí é uma questão sua. Você pode querer, se você está magoada, você não quer nem saber. Mas a gente está falando da pensão para o cônjuge? Para o cônjuge. Não estou falando da pensão para a criança, não. No sentido dos menores. Não. É bom, foi bom, excelente. Porque, assim, a pensão para os menores não é um direito da mãe. A pensão é um direito dos filhos. Parem com isso, né? Parem com esse orgulho. Se o cara tem condições de pagar, isso é um direito do seu filho. Não é um direito seu. Não posso abdicar. Se você quiser, você não vai pedir. Quem vai, né? Ninguém vai obrigar. Mas eu aconselho sempre assim. Mas quando a ação é feita, você já tem que automaticamente, ali, se tem filhos menores, tem que abordar também a... Não necessariamente. Eu posso ter um divórcio que trata só do divórcio. E o restante... inclusive, teve semana passada, chegou pra mim e falou assim, doutora, eu só quero só o divórcio. O restante a gente já conversou, nós sentamos sobre o nosso filho, não vai ter problema nenhum. Eu falei, cara, como você chegou nisso? Né? Ela, não, porque assim, nós já tivemos o filho independente da nossa relação. A gente sabe diferenciar muito bem isso. Eu falei, que ótimo, que massa, né? Tipo, enquanto tem um que tá brigando, achando que o filho é um objeto. Porque quando os casais se separam, eles acham que o filho é como se fosse essa taça. Não, tal dia vai ficar com você, tal dia vai ficar comigo. Não, gente, você lida com um ser humano, né? São emoções. E hoje a gente está discutindo muito mais que filhos. Nós estamos descobrindo guarda de cachorro, né? Mãe de pet. Mãe de pet, mãe e pai de pet. Outro dia eu tive uma leve discussão lá em casa e o marido virou assim, olha, se eu sair daqui eu vou levar a cachorra. Eu falei, Aí eu parei pra pensar, eu falei, rapaz, Você pegou algum caso assim, não? Não, com pet não. Teve um divórcio que eu fiz que eles já tinham definido que a cachorra ia ficar com a mulher, mas que ele visitaria. Maria, ela descobriu uma traição e vai se divorciar por causa dessa traição. E aí, ela quer saber se tem direito a alguma indenização pelo fato de ter sido traída durante o relacionamento. Existe essa possibilidade? Depende, Maria. Por que depende? Porque hoje essas questões de infidelidade são vistas de um modo seguinte. Essa traição gerou uma exposição familiar, né? Gerou uma exposição da sua vida. A gente vê, vamos falar dos famosos. Então, tem traições que expõem demais. Então, a mulher vai lá, a amante joga print na internet, né? Pronto. Então, assim, joga novamente ela no ventilador. E, assim, há uma exposição. Mas, se a gente traz isso para a nossa realidade, de repente você, no seu bairro, é muito conhecido. Na sua cidade, você é muito conhecida. Tem um caso emblemático que aconteceu na região aqui. A mulher, ela traiu o marido. E ele pegou, colocou ela no carro e saiu com ela pela cidade, falando, passou na casa da mãe, do pai, do sogro, da família toda, que ela me traiu. Sabe, não precisa disso. No carro? Ela foi? Na parte de cima, caminhonete. Então, assim, lógico que isso gera uma exposição da traição que é totalmente, né? Ou situações em que a mulher está totalmente inocente, ela vai no salão de beleza e aí tá lá todo mundo comentando sobre o que aconteceu com o marido dela na noite anterior, em uma festa. Então, Aí pode buscar. Gera um dano, sim, totalmente indenizável. Aí é bom, a gente entra na justiça para... Não, quer... Por que nem termina? Vai, tem outra pessoa, mas com respeito. Tudo tem que ter respeito, né? Mas depende de cada caso, tem que ser analisado, né? Muito. É como eu digo, assim, em situações de direito de família, cada caso é um caso específico, são vidas, né? É totalmente diferente. Vamos falar sobre o caso. Eu não cheguei a ver, né, o
caso da Jojo Todinho, que você mencionou comigo. Sobre a questão da convivência dos filhos. Que a convivência do filho do namorado. Que nós tínhamos pontuado a situação da Suzana. Isso. Richthofen, né? Suzane. Von Richthofen. Suzane, todo mundo conhece, imagino, né? Que assassinou os pais. Recentemente engravidou de um médico. E esse médico possui 3 filhos de um outro relacionamento. E a ex dele não quer a convivência dos 3 filhos na casa do pai, porque ele agora está em um relacionamento com a Suzane. E aí, essa mãe pode proibir a convivência dos filhos na casa do pai por esse motivo? Eu proibiria. Olha, inclusive até joguei esse caso num grupo de amigos. Até para testar a nossa audiência, porque basicamente é o que as pessoas vão sentir quando a gente conversar sobre. E o caso da Suzana von Richthofen é um caso que já vem sendo discutido em algumas situações. Nós citamos o caso, a Jojo Todinho é o contrário. No caso da Jojo Todinho, ela não quer que a filha do namorado tenha acesso à casa dela, tenha acesso a ela. Segundo ela, por conta da piscina, por conta do pitbull que ela cria, e que se acontecer alguma coisa com a menina, ela seria culpada. É uma menor? Entendi. E já houve também situações de presente, enfim, eles estão em guerra. São as novas formas de família, né? Hoje dificilmente você vai encontrar alguém que já tenha um passado, que já tenha filhos, e você tem que respeitar esse passado da pessoa. Não dá pra excluir. Não dá pra excluir. Vem com como, né? Vem com como já. E aí vem a Suzana, que engravida, uma mulher que cometeu um crime, é considerado um dos 20 crimes mais bárbaros do país, por ela ter assassinado os pais. Inclusive vai colocar o nome de Isabela, né, Nardoni na filha, em homenagem a Isabela, menina que também faleceu, vítima de situações familiares, né? Olha que coisa. O ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê que em situações em que a criança e o adolescente ela seja colocada e incluída, né, ou inserida em qualquer situação onde possa trazer prejuízos ou algum tipo de insegurança para ela, pode sim perfeitamente ser impedida de estar naquele local. Quer um exemplo? Eu tenho um ex que ele usa drogas, ou então ele pratica algum tipo de atividade ilícita. Então eu tenho que demonstrar. Minha orientação é que a mãe ela procure o conselho tutelar da sua cidade, porque nós estamos falando para o Brasil inteiro, né? Da sua cidade, e faça esse tipo de relato, porque aí você vai ter um parâmetro para depois você entrar com uma ação e pedir ao juiz para limitar essa convivência com o genitor ou com a genitora. Tem que ser de forma judicial. De forma judicial. Simplesmente falar assim, não quero que vai, não vai. Não. Eu acredito o seguinte, quem deve prezar pelo bem-estar do menor são os pais. Se você tem a guarda do seu filho e você entende que tem uma situação que vai levar ele a um problema e não tem nada definido, não tem processo, então você pode segurar até que isso venha a ser objeto de questionamento judicial. Porque quando você segurar, obviamente a outra parte vai entrar com uma ação de guarda. Né? Eu vi uma questão também sobre alienação parental. É isso, muito bom. Você tem que tomar cuidado, porque você pode impedir com fundamento. Tem que ter um fundamento e tem que ser muito forte esse fundamento. Um exemplo que aconteceu essa semana. A mãe proibiu o filho de estar na casa do pai, do ex, né? Porque a madrasta estava retirando a roupa e mostrando as partes íntimas para a criança. Então, ela tinha um justo motivo para impedir o filho, né, da criança que tivesse aquele acesso, porque estava gerando um problema ali no filho. Então, você tem que saber conversar, e a gente passa por todas essas preocupações, a gente já vê muita coisa, né, na televisão, na internet, do que tem acontecido. A gente tem casos de madraças, mais madraças nesses casos que eu já pesquisei, de envenenamento de crianças. É muito difícil. Por isso que a mãe, né, ela tem... A mãe é a mãe. Eu entendo e compreendo tudo isso. Mas tem que deixar claro
que tem que haver um justo motivo e que você tem que fazer um relatório disso. Percebeu também? E é importante, porque você vai perceber se a criança também está apresentando algum comportamento diferente. Você procura uma ajuda, um psicólogo que atenda crianças, faça um relatório, pede um relato médico, bota para o juiz vai nomear um outro perito, mas aí você já fez prova do que você quer alegar. E é perfeitamente possível, e eu acho que tem que buscar sim. Quem tem que velar pelo bem-estar das nossas crianças, dos nossos adolescentes, somos nós, pais, mães e pais. Doutora, e em caso de violência doméstica, quando a mulher sofre essa violência, quais os passos para ela conseguir uma ordem de restrição? Então, inicialmente a gente tem que pontuar o que vem a ser essa violência doméstica. Então, nós temos várias formas de violência doméstica. Nós temos a psicológica, nós temos a física, nós temos a patrimonial, nós temos várias formas. Hoje a Lei Maria da Penha, ela traz 5, definidamente. E cada dia surge mais. E principalmente hoje, muito em análise, é a violência psicológica. Onde as mulheres elas ficam até nessa dúvida se estão ou não sofrendo violência doméstica e familiar. Nesses casos, a mulher, mesmo não tendo dado entrada no divórcio, ela pode e deve procurar uma delegacia especializada, porque a lei ela vai tratar ali sobre como ela vai ser acolhida, sobre como ela vai ser atendida, como ela vai ser ouvida naquele local. E hoje a gente tem aqui a doutora Marília, que é maravilhosa, que é responsável pela DEAN de Barreiras, e ela tem um trabalho muito bom de recepção dessas mulheres vítimas de violência doméstica e familiar. Doutora Marília. Será que ela aceita um convite? Aceita. Vamos lá, doutora Marília. Venha falar sobre o trabalho excelente que ela faz ali. E é muito difícil, muito difícil. Bom, e aí ela vai fazer todo esse procedimento de ouvir essa mulher e solicitar ao juiz uma medida protetiva. O que é uma medida protetiva? A medida protetiva é uma decisão judicial, ou agora, como a lei determina, que pode ser também a autoridade policial, em alguns casos, vai determinar para a parte vulnerável, que é a mulher, uma medida restritiva. Pode ser um afastamento do lar, proibição de que aquele homem ele se aproxime da mulher por X metros, tantos metros. Isso vai depender do caso concreto, da necessidade daquela mulher. Vamos falar sobre a demorado, porque já vimos casos, já acompanhamos casos em que não dá tempo, de ser concedida e ele vai lá e comete algum crime. Aí já começa, gente? Eu já começo a me emocionar. Porque, infelizmente, muitas mulheres morreram esperando ou uma medida protetiva ou confiando que os homens iriam cumprir a medida, porque é crime autônomo você descumprir uma medida protetiva já concedida. Muitas vezes eu tenho uma medida restritiva de ficar afastado da mulher por 300 metros. Aí ele incute que tem que ir lá buscar o filho. Ele vai, então só ali já é um crime. Mas a gente não tem, infelizmente, uma estrutura de proteção à mulher. Eu até vou fazer um estudo mais específico nesse sentido, que é a ausência de política pública e a ineficiência do cumprimento das medidas protetivas à mulher. Porque a mulher, à noite, vai ficar tantos metros de distância, mas eu tô com meu filho em casa, e aí, existe o botão do pânico, existe a Ronda Maria da Penha, mas aqui ele chegar com a viatura, só Deus para nos guardar, Por isso que eu acho que a educação, situações como essa aqui, onde a gente está discutindo sobre essas coisas, onde os homens estão também nos assistindo e tentando, porque tem muito homem bom, tem muito homem, tem muito homem que não tá para colocar todo mundo no caldeirão, e ferver tudo, não. Existem homens bons, homens que respeitam as mulheres, e para além disso tudo, porque a mulher ela fica receosa de se relacionar novamente, tem todas essas situações, mas isso vai mudar com fé em Deus. Em relação à rede de apoio a essa mulher que sofre a violência doméstica, a doutora comentou até que tem uma casa, de apoio. Vamos falar um pouco sobre ela? Existe uma necessidade, como nós comentamos, de políticas públicas
que venham trazer efetividade ao que diz a legislação. Por legislação, nós temos uma das legislações mais completas, né? E a Maria da Penha, ela já nasceu, para quem não sabe, do histórico de violência, né? De uma violência doméstica e familiar, onde o Brasil ele foi condenado a buscar alternativas e soluções para frear com a violência no nosso país. Mas nós enquanto sociedade, nós não podemos ficar inertes. Eu sou voluntária de uma casa, né, que atende, que recepciona as mulheres vítimas de violência doméstica e familiar aqui em Barreiras, que é a Casa da Mulher Barreirense, onde as mulheres elas podem ficar acolhidas, né, mulheres que sofrem violência, por até 15 dias, com seus filhos menores, que ela vem. Falar de mulher é falar dos filhos, né? Ela vem e a gente também acolhe essas crianças. Eu já te convidei, não estou fazendo agora aqui, né? Mas para ir lá conhecer. É um trabalho maravilhoso, não é um trabalho meu nem de ninguém, é um trabalho nosso. E a gente percebe a importância dessa rede de apoio na reconstrução e nessa nova fase da mulher. E o que a gente fica mais feliz é quando a gente pega uma mulher que sofreu violência doméstica e familiar, que foi acolhida na casa e que ela retorna pronta, completa para ajudar outras mulheres que estavam na mesma situação que ela. Aí lá tem atendimento jurídico, tem atendimento psicológico, tem vários tipos, assistência social, para orientar, identificar, encaminhar essas mulheres para a Defensoria Pública, para a DEAN, toda a rede. Rede de apoio mesmo, né? Toda a rede de proteção. Também, tem criança também. É maravilhoso, né? É maravilhoso poder, nesse universo, ajudar outras mulheres. Porque quando a gente ajuda uma mulher, nós ajudamos a família completa. Os homens também são ajudados nisso. E nós temos voluntários homens. A gente precisa dos homens. Me diz uma coisa, independe de classe social, sofreu a violência doméstica e procura casa? Independe de classe social. Infelizmente, as mulheres com um nível de escolaridade ou um nível social aparentemente melhor, elas sofrem até nisso. Porque elas ficam mais inseguras ou ficam mais vergonhosas ou então procura outro tipo em procurar ajuda, sabe? E aí eles ficam mais vergonhosos. Então, assim, mas nós atendemos todo o público, todo mundo. As meninas lá ficam falando, abandona o Procon, vem pra casa. Eu falei, gente, não dá. Ainda não dá. E ficam até 15 dias? É o período máximo? Até 15 dias é o máximo. Nós temos uma parte, na parte da frente, existe a parte administrativa, as salas que fazem o atendimento e oficinas na parte ali da frente. E tem uma outra casa onde ficam as mulheres, porque tem que ter toda essa questão de segurança, né? Depois eu vou conhecer. Todo mundo que vai se apaixona, é muito lindo. Foi até uma coisa assim que nós começamos em uma garagem, sabe? E aí foi aumentando, aquilo tomou uma proporção, graças a Deus, que nem a gente... Eu trabalho, fica lá as meninas, cada um que vai, já pega na massa, mão na massa, vamos lá ajudar. Geralmente essas histórias que começam em garagem, não é? Incrível! Deixa eu te falar, vamos comentar rapidinho aqui também, porque a gente está falando sobre violência das mulheres, mas também existem homens que sofrem violências também, violência doméstica em casa. E aí existe uma lei de João da Penha. Eles são enquadrados também na Maria da Penha. Como é que funciona para esses homens? Foi ótima a pergunta. Porque homem... Tem muitos homens que sofrem. Eu tenho muitos clientes homens. Eu acho assim que física nem tanto. Né? Não. Mas psicológica... Não, mas recentemente nós tivemos um caso em que foi em Salvador. A mulher, ela manteve o marido em cárcere, o companheiro em cárcere privado, ele é um padeiro. E aí ela pegou e retirou os testículos, né? Então, eu ouvi falar. E parece que até cozinhou e deu para ele comer. Também hoje nós presenciamos na televisão também crime, o contrário, né? Uma mulher que basicamente participou da execução do esposo. Parece que quando a mulher tem um enfoque maior, né? Todo mundo fica assim, meu Deus. Eu ganhei. Agora quando eu ganhei um livro de um juiz que passou aqui tem muito tempo. Não vou falar, não vou descobrir a minha idade.
Mas, e falava sobre os crimes cometidos por mulheres. Para uma mulher chegar nesse ponto, para uma mulher ela conceber a ideia de cometer um crime, né, um homicídio, por exemplo, ela já vem relutando contra isso há algum tempo. Alguns, não estou falando aqui no geral não, porque isso aí merece um outro aprofundamento. Então, por trás daquela violência tem umas outras violências. É bem provável. E ela está revidando. É bem provável. E aí, nesse revide, a proporção, a força que gera todo esse, nossa, né, queimou. Eu lembro bem, eu era estagiária, eu peguei um processo de uma cidade aqui da região, quem for advogada aí que trabalhou nessa causa, ela esperou ele dormir, colocou o super bonde, prendeu as mãos, né, uma das mãos no testículo, não sei como conseguiu, mas ele estava dormindo, colou os olhos e depois jogou água quente, né, nele. Ele não morreu, mas ficou com muita sequela. E assim, nos chama a atenção porque a gente sempre tem a mulher como essa coisa bondosa, essa coisa mais, né? Eu acho que se o homem também, e agora eu vou fazer um parêntese muito grande nessa preocupação de que você se mantenha em relações saudáveis, tanto você homem quanto você mulher. Por quê? Porque também você, mesmo o homem que ele não tenha essa predisposição talvez para cometer algum tipo de violência doméstica, em algumas situações ele é levado a fazer. E aí prejudica ele, prejudica toda a família, prejudica... Que eu já conheci homens que são pessoas boas, mas que cometeram violência doméstica e familiar, né? Ao mesmo passo também de mulheres, porque elas queriam manter aquela relação, querem manter o casamento a todo custo e fica uma situação insustentável. Então, dentro de um contexto onde você só vê luta, só vê guerra, só vê problema, a sua mente ela começa a pensar em inúmeras coisas. E longe disso, a legislação ela não vai poder acompanhar todo esse tipo de situação que ocorre. É mais uma questão mesmo. Hoje a gente está no Setembro Amarelo, a questão da saúde mental, de você procurar ajuda, né? Muito importante. Um dado interessante também, muitos casamentos, 80% começam a terminar por conta do financeiro. O financeiro é uma porta aberta para o divórcio. Tem casais que se amam, mas não conseguem manter a relação, porque às vezes Administração. não consegue administrar os ganhos em comum, ou um acha que está se doando muito para a relação e o outro só gasta, ou faz dívidas. Eu conheci Começa a se desgastar o relacionamento. Eu atendi uma moça que o marido dela está internado, porque ele viciou em jogos. E ele jogou tudo. Ele só não jogou a mulher e os filhos, mas assim, perdeu a casa, perdeu o carro, perdeu tudo. Então imagine, ela falava, eu amo meu marido, eu quero ajudar meu marido a se reerguer. Eu falei, nossa, que mulher, né? Que amor. Que amor, assim, nem todo mundo consegue ter esse entendimento. Aquela situação, até que a morte nos separe, é muito relativa. É bem complexo falar sobre relações, né? Não é? Tinha que ter nesse pódio aqui um psicólogo. Muito bom, né? Doutora, foi muito bom trazer esse tema hoje. Adorei o papo, foi muito assim, leve, flui, né? E muito obrigada de novo por ter estado aqui, tá? E se quiser voltar outras vezes, depois a gente combina, tá bom? E também vou visitar lá a casa do acolhimento pra... Sim, já está super convidada. Muito obrigada. E é isso aí. Eu que agradeço. Eu gosto muito. Todos que me conhecem sabem que eu gosto muito, assim, sou muito falante, a gente gosta. Acho que a conversa é uma troca. Eu aprendi com você, a gente aqui na Fala, a gente aprende muito, a gente tem muito que aprender com o outro, e principalmente elogiar você pela sua ideia maravilhosa, né? Barreiras já necessitava de um podcast jurídico para a gente trazer, para a gente tratar nossas questões, que tem questões que são só nossas, são só regionais,
tem questões que só de barreiras, mas também você está conseguindo aí abranger todo mundo, porque a dor ela é única, né? Quando a gente fala de mulher, a gente fala de mulher como um todo. Então, parabéns pela iniciativa. A gente sabe como é difícil empreender, como é difícil ser mãe, como é difícil ser mulher nesse universo todo. E eu fico muito feliz. Eu super admiro mulheres que tentam, que vai dar tudo certo. Espero participar outras vezes, né? Tem vários outros temas que a gente pode trazer. E eu vou esperar, a gente vai fazer um stories lá legal, lá na Casa da Mulher Barreirense. Obrigada. Não. Para mais vídeos como este, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações.